Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 3 de março de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa irmã Carla, porque a nossa irmã Aramita hoje não pôde se fazer presente, nossa irmã Carla irá recapitular o nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo que nos reforma, que nos ajuda a caminhar para Ti, e que possamos, Mestre amigo Jesus, diante de todos esses ensinamentos, buscarmos no nosso dia a dia ter a vontade, Mestre, de colocá-los em prática, pois só assim conseguiremos, Mestre, aproveitar esta oportunidade que Tu nos dás, oportunidade esta bendita, porque nos permite, Mestre amigo Jesus, ter o esclarecimento necessário do que precisamos fazer para cada vez mais caminharmos junto contigo. Te agradecemos e te rogamos que Tu possas permanecer conosco, nos auxiliando e nos orientando nesse estudo que é maravilhoso e bendito para todos nós. Que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos o joguinho de verdades e mentiras que a tia fez sobre a explicação que a Helena deu para tudo que aconteceu para o Tassiano. Então nós vimos que ela enredou ele em grandes mentiras, saindo sempre de boa, né? Uma mocinha, ela cuidou de tudo, tentou ajudar, que a gente viu tudo mentira. Mas isso a fez parecer para Tassiano que ela até diminuiu a culpa dela, né? Então ele ficou assim, e ela disse no final que a casa deles, ela manteve tudo intacta, cuidado. E Tassiano saiu no entardecer e foi para a casa do velho Basílio e da Lívia. E lá ele deu vazão, chorou muito com as lembranças que ele tinha da casa. E começou a revirar papéis, né? Começou a ver as anotações do Basílio. Descobriu coisas que ele não sabia, que o Basílio não era cristão de há muito tempo. Viu uma obra chamada... um rascunho do Basílio, vamos dizer assim, de Serapis a Jesus. E aí ele também começa a pensar, por que esse Jesus de novo na vida dele? Aí lembrou do pai, da mãe, que todos indo para Jesus, e ele está nessa inconformação, nessas elucubrações sobre Jesus de novo, né? E a gente recapitulou quem era Tassiano antes de reencarnar, né? Ele se satisfazia de ver a morte dos cristãos na arena. Então, ele ainda nessas reflexões sobre Jesus. Então vamos lá, que Jesus nos conduza. Vamos entrar no mundo Tassiano, né? O respeito que ele tinha pelo seu Basílio, o amor por Lívia, a casinha que representava tanto para eles, e de repente ele adentrar naquele mundo e não mais encontrar os seres amados. Dói como dói. Entretanto, continuava odiando os princípios nazarenos. Não podia conceber uma terra em que os senhores se nivelassem com os escravos. Recusava a teoria do perdão irrestrito.
jamais concordaria com a solidariedade entre patrícios e plebeus, que para Jesus Cristo, senhores e escravos merecem o mesmo tratamento. Para Jesus, o perdão não tem exceções. E a solidariedade deve existir tanto para os romanos quanto para os plebeus. Os patrícios romanos e os plebeus. Então isso é demais para a cabeça de um homem vaidoso e orgulhoso como Tassiano. Os deuses antigos, as epopeias romanas, as conquistas dos imperadores e a palavra dos filósofos que haviam construído o direito na república e no império, dominavam-lhe o coração com demasiado vigor para que pudesse desprender-se facilmente do mundo moral em que alicerçara a própria razão de ser, desde a meninice distante. Porque lembra, ele estudou bastante, né? E quando ele conversava com o Quinto Varro, o assunto deles era dos filósofos, lembra disso? Fora consagrado a Cíbele e trazia no peito o selo ardente da fé que orientara os seus antepassados e, nessa confiança, pretendia morrer. De que modo confrontar Apolo, o benfeitor triunfante da natureza, com Jesus, triste homem judeu, crucificado entre malfeitores? Por que separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos? Por que razão Basílio e Lívia haviam aderido ao movimento que se lhe afigurava a detestável ideologia de espíritos infernais? E essa crença dele é o quê? É antiga, desde antes de encarnar. Contudo, amava-os ainda, não obstante cristãos. Está vendo os recursos que Jesus vai utilizando para trabalhar esse mundo íntimo? Por amor, ele vai ver que os cristãos não eram bichos, Não não eram era. loucos, eles conheciam intimamente, né? E amavam. Eu gosto da fala de Francisco de Assis: vão e levem o evangelho, se for necessário, falem do evangelho. Então, conviver com aquelas pessoas, você, mas o que tem de mal nessa doutrina? Eles eram pessoas tão boas. É assim mesmo hoje para o espiritismo. Mas como que esse espiritismo pode ser ruim graças a uma pessoa tão dócil, tão boa? Porque as pessoas sempre vão julgar a religião que você está pela tua conduta. De que modo confrontar Apolo, o deus aí com D minúsculo, né, romano, o benfeitor triunfante da natureza, Apolo, com Jesus, triste homem judeu, crucificado entre malfeitores? Apolo é construção dos homens, Jesus é construção de Deus. Por que separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos? Se eu posso gozar, por que eu vou me meter no sacrifício? Aonde estaria hoje? Gente, hoje o circo é os sacrifícios da vida. Vem cá, tu vai deixar de ganhar essa bolada? Quem que vai saber disso? Ninguém vai saber. Vem cá, tu vai ficar atendendo esse monte de mendigos aí na porta? Vai fazer alguma outra coisa. As pessoas não conseguem entender o sacrifício. E Tassiano também não conseguia entender. Oi, filha? Se os judeus, que eles tinham a crença em um só Deus, eles tinham todo aquele conhecimento dos profetas, eles não conseguiam entender Jesus. Imagina o Tassiano, que era romano, que ele cultuava deuses. Ele não tinha nem noção do que, a mínima noção do que era Jesus. Exatamente. É verdade, minha filha. Aí você, poxa, se é difícil para quem era monoteísta, que era o povo judeu, imagina para o povo politeísta, né?
Paulo levou o evangelho para quem? Para os judeus ou não judeus? Não judeu queria dizer que o povo era o quê? Politeísta, gentil. Gentil, né, que era não judeu, politeísta. E foi para esse grupo que ele levou. Então a gente vai reconhecendo essa dificuldade realmente. Mas quando um coração está pronto, quando essa terra não está endurecida, a semente cai e germina. É igual a Lívia. Que a Lívia, exatamente, filha. A Lívia era romana, era politeísta, mas bastou ouvir Jesus uma vez e... Ela não ouviu direto, mas indireto ela ouviu. Porque se eu começar a falar de Jesus aqui, vocês estarão ouvindo Jesus. Que a gente repete a fala dele, né? Então, imagina, gente, separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos. A Lívia, envolvida pelo representante de César, Ignácio Valeriano, ele oferecia para ela um mundo e ela preferia o quê? Ter sido morta junto com os cristãos. Então, eles não conseguem conceber isso. Por que razão Basílio e Lívia haviam aderido ao movimento que se lhe afigurava detestável ideologia de espíritos infernais? Contudo, amava-os ainda não obstante cristãos. No antigo liberto, encontrar a vida emocional da alma paterna. E ele diz que no coração de Basílio ele encontrou quem? O pai. Aí ainda há pouco nós estávamos estudando na obra Livro dos Médiuns. Que o espírito superior, todos dão o mesmo ensino. Então quando ele diz, eu identifiquei no senhor Basílio o meu pai, é porque ambos tinham as mesmas atitudes cristãs. A bondade. É a história de refletir. Olha que lindo, né? A gente que acabou de estudar isso no Livro dos Médiuns. E na jovem pudera surpreender um coração afim, capaz de fazer-lhe a felicidade na condição de companheira ou irmã. É isso que a gente tem que entender. Amor não tem absolutamente nada a ver com sexo. Amor não é sinônimo de sexo. O amor dele, a presença dela, a convivência com ela, mesmo como irmã, isso já o planifica. O amor, ele está bem acima do sexo. E é essa a lição que nós precisamos aprender hoje, nos dias de hoje. Eu encontrei o amor da minha vida. Tá casada? Sublima. Propósito do sexo, fazer menino. Então que a gente possa sempre compreender, aqui o Tassiano se preenche totalmente com a convivência com Lívia. Por quê? Porque ele é um homem casado e ela também. E é interessante, Carlinha. Interessante a gente notar que ele é super materialista na parte de usufruir os banquetes da vida, os valores, a glória, né? Mas quando falando de Lívia e de Basílio, ele consegue sublimar, né? Por amor, ele consegue ter essa visão que para outras coisas ele fechou, né? Fechou. E isso porque ele encontrou uma mulher íntegra. Entendeu? Se ele de repente encontrasse uma afinidade muito grande e Lívia não fosse, talvez eles teriam pecado, né? Ia cair os dois. Acariciado pelo vento frio do crepúsculo, demorou-se o Patrício numa das janelas, meditando. Quase noite fechada, quando se dispunha ao regresso, eis que Blandina lhe surge ao encalço. A trêfega criaturinha, ou seja, a danadinha, a inquieta, procurava-o, aflita, por todos os cantos da herdade, ou seja, da casa. E ao abraçá-lo, foi acometida de longo acesso de choro. O genitor, paizinho, taciturno, ali meio sério, tornou ao lar, reconduzindo-a em pranto.
No dia imediato, entrou em entendimento com o proprietário do casebre, que o afinador alugara por tempo indefinido. Tassiano propunha-se conservá-lo para o culto das próprias recordações. Reencontraria Lívia? Pensava em avistar-se com o legado de Augusto. Imagina procurar Ignácio? Mas Ignácio Valeriano, depois de ligeira permanência na Aquitânia, tornara a sede do império. Após adquirir o ninho singelo, onde Basílio estacionara por tempo tão curto, diariamente passava lá o tempo que lhe sobrava das tarefas costumeiras, quase sempre seguido de Blandina, que não esqueceu os ausentes. As mãos infantis, minúsculas e frágeis, dedilhavam o instrumento, buscando imitar a amiga que partira, demandando rumo incerto, aplaudida pelo pai, que se distraía em lhe reparando a diligência. Por mais lhe proibisse a mãezinha tais passeios, mais se empenhava em burlar a vigilância dos servos, a fim de reunir-se ao genitor em suas isoladas reflexões. O pai ia, a menina dava um jeito de fugir também. A amizade pelo filósofo e pela preceptora desterrada era cada vez mais intensa e mais viva em sua imaginação de criança. Muitas vezes perguntava ao pai se Lívia tinha sido furtada em algum assalto de Plutão. E em outras ocasiões, que são os deuses, né? Afirmava, cerrando os olhos, fechando ali os olhinhos, que o vovô Basílio se achava sorridente ao seu lado, abraçando-a. Olha, a menina via o Basílio. Certa noite em que Tassiano se demorara na choupana, além do hábito que lhe era próprio, Blandina, à porta, contemplava o firmamento constelado, cheio de estrelinha, quando, inesperadamente, deferiu uma exclamação de alegria, gritando espantada. Vovô Basílio, papai, veja, está chegando. Fixou o gesto de quem abraçava algum ente querido e acrescentou entusiástica. Paizinho, vovô está ao seu lado, ao seu lado. Tassiano nada via, mas a expressão felicíssima da filha ecoava-lhe fundo ao coração. Rememorou antigas histórias em que os mortos tornavam a convivência com os vivos e, emocionando-se com as palavras da filhinha, admitiu que a sombra do amigo ali pairasse realmente. Teve a impressão de que o amado companheiro ali se mantinha invisível, como se lhe recebesse o hálito quente sobre o rosto. De olhos brilhantes, animados pela chama de inexprimíveis sentimentos, recomendou a miúda interlocutora. Blandina, se vês realmente o vovô, por que não sabemos dele quando reencontraremos Lívia? Gente, a cabeça dele funcionou rápido, né? Se ele tá aí, cadê Lívia, né? É um ótimo dialogador ele. De olhos brilhantes, animados pela chama de inexprimível sentimento, recomendou a miúda interlocutora, né? A pequena obedeceu e, com a naturalidade de quem se dirigia ao ancião ressuscitado, perguntou: Vovô, o senhor não está ouvindo a pergunta de papai? Segundo de pesada expectação rolaram no acanhado recinto. Que quando a gente quer obter logo uma resposta, né? Parece que o segundo não vai, né? E ainda o Tassiano perguntou: Que respondeu ele, minha filha? Blandina fitou no genitor o olhar terno e confiante e informou: Vovô respondeu que estaremos todos juntos quando escutarmos o hino às estrelas outra vez. Estaremos todos juntos quando escutarmos o hino às estrelas. Lembra do hino?
outra vez. Ah, gente, que delícia! Vamos ficar aqui? Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Então, meus amigos, quantas lições, né? Como gostoso. A gente se sente lá com o Tassiano, dentro da casinha, né? Uma delícia. E assim, agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Criador, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, intercedendo, divino amigo, pelos nossos familiares que já retornaram à pátria espiritual, por tantos e tantos enfermos que nesse momento estão no processo da desencarnação. Como é bom, amor, sabermos que ninguém morre, que fazemos uma viagem de retorno à nossa verdadeira casa. Ampara-nos, Senhor, na Tua paz. Fortalece a nossa alma para que possamos sempre sermos fiéis a Ti. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.